Gregório de Matos e sua última faceta, a poesia satírica. Vamos nessa! Fala aí, galera! Beleza? Então, beleza, Ivo Júnior na área, trazendo mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje é sobre o Gregório de Matos. A gente vai tentar finalizar a série do Gregório de Matos. A gente viu nas aulas anteriores a parte lírica do Gregório de Matos, lírica amorosa, religiosa e filosófica. E na aula de hoje a gente vai assistir e vai conhecer um pouco mais sobre a lírica nada, sobre a obra satírica do Gregório de Matos, sobre essa face satírica de sua obra. Então vamos lá, senhores, começando pelo começo, né? Por isso que o Gregório de Matos é conhecido como Boca do Inferno. Por isso como, professor? Por isso pela poesia satírica que ele escreve, né? Esse apelido ele foi dado pela igreja, Boca do Inferno, Boca do Diabo, Boca de Brasa, né? Devido à linguagem dos poemas satíricos do Gregório que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Ele é um dos principais e mais ferinos representantes da poesia satírica em língua portuguesa. Por que a gente fala em língua portuguesa? Porque não engloba só os escritores brasileiros, né? Se a gente lembrar alguns movimentos literários para trás, a gente vai ter o trovadorismo, e no trovadorismo tinha as cantigas satíricas. Então, é o mesmo esquema. Inclusive, o Gregório de Matos tem uma certa inspiração nesses poemas satíricos, sabe? Porém, ele consegue meio que dar uma melhorada, né? Uma evolução linguística nos poemas satíricos, e aí torna-se um dos melhores escritores satíricos em língua portuguesa. A sátira do Gregório de Matos ela é conhecida por não ser nem um pouquinho seletiva. A real é que o Gregório não está nem aí se quem ele vai criticar seria o governo, ou a pessoa do governador, ou a esposa do governador, ou o clero, ou freiras, ou padres, ou comerciantes, negros, ou mulatos. Tudo que transgredia ali as regras sociais que o Gregório de Matos achava que era inconveniente, ele ia lá e falava mesmo. Ele criticava de maneira aberta. Ele insultava de maneira aberta. Isso trouxe vários problemas para ele, obviamente, né? Porém, como escritor e analisando a estética literária do Gregório, a parte satírica dele é o que constitui a parte mais original da produção barroca brasileira, porque ele rompe com aquele padrão pré-estabelecido do barroco de poesia religiosa e perdão e misericórdia, e ao mesmo tempo é a primeira vez que um autor brasileiro se volta para a realidade do Brasil, denunciando os problemas sociais brasileiros, em específico, né, os problemas sociais da Bahia de Salvador, no século XVII. Dá um look nesse exemplo aqui, ó, dessa poesia satírica do Gregório de Matos. Tristes sucessos, casos lastimosos, que desgraças nunca vistas nem faladas são, ó Bahia, vésperas choradas de outros que estão por vir mais estranhosos. Sentimo-nos confusos e teimosos, pois não damos remédios às já passadas, nem prevemos tão pouco as esperadas, como que estamos delas desejosos. Levou-vos o dinheiro a má fortuna, ficamos sem tostão, nem real nem branca, macutas, correão, novelos, molhos. Ninguém vê, ninguém fala, ninguém impugna. E é que quem o dinheiro nos arrancará as mãos, a língua e os olhos. Nesse soneto, Gregório de Matos descreve a situação política e econômica da Bahia. Ele fala sobre a exploração praticada pelos colonizadores, e ele fala também da censura estabelecida contra os críticos dos maus administradores, que são resumidas aí nos dois últimos versos do poema, quando ele diz: e é que quem o dinheiro nos arrancará as mãos, a língua e os olhos, fazendo uma clara referência ao colonizador aqui, ó, ao colonizador, que nunca vai parar de sugar as riquezas do nosso país. Então, como dito, o Gregório foi um dos primeiros escritores brasileiros a criticar a relação entre colonizador e colônia, né? Entre portugueses e brasileiros. Então ele fazia essa crítica. Falando um pouquinho também da linguagem que o Gregório utilizava no poema, a linguagem que ele utilizou, né? Geralmente é uma linguagem baixa, com palavrões e ofensas. Essa ele pegou leve, nesse poema aí ele pegou leve, né?
O que é importante mencionar também? Que é a primeira vez que há uma linguagem com traços nacionais. É como se fosse uma busca de uma linguagem brasileira. Mas seria bem embrionário, só o comecinho mesmo. A gente vai ver essa linguagem brasileira mais presente ainda no romantismo e mais violentamente ainda no modernismo, né? Mas a gente tem indícios de uma literatura, de uma busca por uma língua brasileira. Alguns poemas que o Gregório escreve, ele menciona palavras de termos de origens indígenas, africanos, e até os palavrões que ele utiliza também são palavrões locais, também são palavrões regionais, falados no Brasil, né? Para dar uma credibilidade ainda para nossa. Colegas, para dar um outro exemplo aqui para vocês da poesia satírica do Gregório de Matos, eu peguei essa obra aqui, ó. Essa obra ela faz parte do programa de avaliação seriada da UNB, aqui de Brasília, o PAS. É uma obra de leitura obrigatória para quem vai fazer a primeira etapa do exame do PAS, né? Deixa eu arrumar aqui. Aí. E aí, o nome do livro chama-se Poemas Selecionados, do Gregório de Matos. E aí tá dividido aqui, ó. Tem poema satírico, poema religioso, poema filosófico, poesia lírica e tal. Aqui os poemas líricos, ó. Aí tem a seleção de poemas líricos. E aqui tem os poemas satíricos. E eu escolhi um dos poemas satíricos aqui para a gente ler e ilustrar como que é a poesia satírica do Gregório de Matos, tá bom? Aí ele fala aqui, ó. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados trazidos sob os pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam muito pobres. Eis aqui a cidade da Bahia. Perceberam aí o tom de sátira, o tom de ódio, né, que o Gregório de Matos utiliza nesse poema, né? Ele critica aqui todo mundo. Ele fala aqui que os governantes não têm capacidade de governar, uma vez que eles não sabem governar nem sequer as próprias vidas, nem sequer a própria cozinha. Ele fala aqui que eles querem governar cabana e vinha, ou seja, cabana tem a ideia de moradia e vinha tem a ideia de trabalho. Então os governantes querem dar pitacos, querem controlar a vida da população, tanto na casa quanto no trabalho, né? Aí ele fala aqui da população da Bahia, que a vizinhança é fofoqueira, ó. Desde aquela época já tinha vizinha fofoqueira, ó. Em cada olhar, em cada porta, um bem frequente, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa e escuta para quê? Para fofocar lá na praça e no terreiro. Aqui ele fala dos mulatos, né, que não tem corporativismo entre eles, eles se entregam uns aos outros por conta de ninharias pessoais que os seus donos davam, né? E aí, no final, ele fala das usuras que os mercadores praticavam, principalmente com as pessoas que não sabiam fazer contas. E aí havia a exploração aí desses mercadores. Aí ele fala que isso, eis aí a cidade da Bahia. A Bahia se resume a esses atos aí de corrupção. Se você quiser saber mais sobre o Gregório de Matos e a sua lírica satírica, não deixe de ler essa obra. É uma obra obrigatória do PAS, na primeira etapa. O nome da obra é Poemas Selecionados, é uma obra de domínio público. O acesso e o download é gratuito, beleza? Aí lá, nesse livro vocês vão encontrar aí uns poemas mais pesados do Gregório de Matos. Gregório de Matos tem... A gente quase não falou, né, dos palavrões e tal. Eu optei por não falar isso no vídeo, mas se vocês quiserem pesquisar, tem vários. Tem um poema Pica-Flor, muito sacana, que ele zoa uma freira. Tem outro que ele zoa uma mulher em adultério. Então, assim, e aí nesses poemas ele senta a lenha na linguagem, fala palavrão mesmo, a linguagem é um pouco mais pesada. Se você tiver curiosidade, pesquise aí mais sobre os poemas satíricos do Gregório de Matos, tá bom? Eu espero ter deixado aqui a minha contribuição para os seus estudos. Espero de verdade que você tenha aproveitado e aprendido pelo menos um pouquinho mais sobre o barroco brasileiro na pessoa do poeta Gregório de Matos, tá bom? Muito obrigado pela paciência, espero ter ajudado. Tchau, obrigado! E até a próxima!